Milionário fica surpreendido ao ouvir mendiga negra tocar a música do seu amor de infância. Henrique Silva, o milionário paulista, dono de um império, com carrões e festas extravagantes, caminhava distraído pelo centro da cidade. Enquanto a multidão corria, algumas pessoas se esbarrando, os vendedores gritando para atrair clientes. Algo chamou sua atenção. Um som suave, quase etéreo, atravessou o frenesi urbano. Um violão surrado e a voz de uma mulher. E não era qualquer canção. Era a melodia que trazia à tona uma avalanche de memórias, linda e triste ao mesmo tempo. A mendiga, uma mulher negra com cabelos dispostos em tranças bagunçadas, estava ali, sentada no chão frio, com um olhar que carregava histórias. A música, a mesma que ele ouvira em tardes de verão, com Alice, sua primeira paixão. Henrique se viu cativado, como se um feitiço tivesse sido lançado. Os traços cansados da mulher se transformaram em algo familiar, mesmo que ela estivesse imersa na pobreza. Era como se ele se lembrou da infância, dos sonhos com Alice, planos de fugir, de viver longe das expectativas da família. As risadas, os segredos trocados, a certeza de que nada poderia separá-los. Mas a vida se impôs. Uma separação abria um abismo entre eles. E agora, anos depois, diante daquela mulher que tocava com tanta devoção, ele sentia um nó na garganta. Alice, pensou, mas hesitou. Ela levantou os olhos, e aqueles mesmos olhos, aqueles que há muito ele não via, encontraram os seus. O coração de Henrique disparou. Era um misto de alegria e uma confusão profunda. Que caminhos ela trilhou para acabar ali? Onde estava a garota cheia de sonhos? A cidade, com suas luzes ofuscantes, nesse momento parecia uma recordação distante. Mas o olhar dela, cheio de esperança e dor, o paralisou. Lembrou-se do pai, Ricardo Silva, um homem que jamais aceitaria um filho próximo de alguém daquelas circunstâncias. A opressão das expectativas sociais pesava sobre seus ombros, e a senhora que tocava a música trazia à tona todas as escolhas que ele tinha feito para agradar sua família. Por que ela desapareceu? O que aconteceu com nossos sonhos? Ele se perguntava. Alice finalizou a música, o som ressoando na sua mente como um eco interminável. Ele queria gritar, queria correr até ela e questionar, descobrir o que acontecera. Mas a realidade se abateu sobre ele como um peso enorme. A cidade continuava a girar, e ele, parado no tempo, viu Alice se afastar, com o violão pendendo ao seu lado. E naquele momento, enquanto o céu escurecia e as luzes da cidade se acendiam, uma decisão agonizante começou a se formar em sua mente. Segui-la? Ignorar a pressão da elite que sempre o cercou? Entre a lembrança de seu amor perdido e a expectativa sufocante de sua vida, Henrique o que ele faria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Henrique ainda estava ali, com o coração disparado, perdido em um turbilhão de lembranças. Aquela mulher no chão, tocando a canção que representava seu amor perdido. O tempo parecia ter travado.
Ele queria correr atrás dela, mas um peso desconhecido o mantinha no lugar. Seus pensamentos eram um caos. E se fosse realmente Alice? Questionou com urgência. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar, rasgando aquele momento frágil. Socorro! Alguém, por favor! O eco da voz desesperada veio de um pouco mais adiante. Uma multidão começou a se aglomerar, e o instinto de curiosidade fez Henrique desviar o olhar da mulher que tocava. Ele não sabia o que o aguardava, mas uma parte de si queria seguir em frente. Talvez por uma esperança de que, se Alice fosse realmente ali, ela também estivesse preocupada. Ele se aproximou da multidão, e à medida que se enfiava entre os corpos, a cena começou a se formar diante de seus olhos. Uma jovem mulher estava caída no chão, segurando o braço de uma criança, visivelmente machucada. O olhar da criança era de terror. O que havia acontecido? E então, como se o universo conspirasse para lançar sua vida em um novo tipo de desespero, Henrique viu o rosto da mulher desfalecer. Reconheceu-a imediatamente. Era Alice. Seu coração parou. Era como se todos os sonhos e dores do passado se condensassem em um único momento. A mulher que havia tocado sua canção não só ressoava com as verdades esquecidas, mas também agora agonizava no chão, lutando para salvar aquela criança. Ele gaguejou, Alice, e quando ela levantou o olhar, ele se lançou ao chão, ao lado de Alice, tentando entender o que havia acontecido. Mas uma terceira figura surgiu, uma mulher mais velha, com um olhar severo que Henrique imediatamente reconheceu como a mãe de Alice. A mesma mulher que sempre o desaprovou. Você! Ela gritou, não com raiva, mas com uma dor que parecia passar através de cada sílaba. Todo esse tempo você ficou longe, e agora vem? A explosão de emoções ressoou em Henrique, que ele decidiu que não tinha mais escolhas. A maneira como ela olhava para Alice o deixou gelado. Mãe, Alice murmurou, lutando para manter a consciência. O peso da história, do desprezo, das expectativas familiares de Henrique agora estava claro. Era como se o pano de fundo de suas vidas se desmoronasse. Todos os traumas reprimidos, as separações, as perdas se uniram em um só momento dramático. Você não sabe o que acontece aqui. Você não sabe o que a vida nos fez. A mulher estava se aproximando, gesticulando. Ela conta com você. Henrique concentrou-se. O mundo todo ao redor deles desapareceu. Só havia Alice e o desespero em seus olhos. O pensamento do seu passado e das suas decisões martelava em sua mente. Era um momento de escolha. Ele poderia simplesmente sumir, ou deveria ficar e enfrentar a verdade que há tanto tempo tentava evitar. Ele precisava decidir entre a pressão social que o oprimia e um amor que nunca desaparecera. E saia isso do passado. Por quê? Ela conta com você. Então poderia simplesmente sumir. Ou deveria ficar. O ar se tornava espesso. A criança ainda se contorcia. E as palavras de Alice se tornavam uma oração desesperada. Um pedido de socorro. Então, com a mente clara, o que mais estava escondido atrás daquela tragédia? Enquanto o caos se desenrolava, Henrique percebeu que a história estava apenas começando a se revelar. E a pergunta teimava dentro dele. Por que Alice estava aqui? O que havia realmente acontecido com ela? Henrique se concentrou em Alice, absorvendo o desespero em seus olhos. O mundo ao redor parecia sumir, mas uma adição à cena arrebentou esse momento. A criança ainda chorava. O caos se instalava mais uma vez.
E então um grito cortou o ar. Não! Não a toque! Era uma voz familiar, cortante. Ele virou-se e seu coração afundou ao ver Júlia, sua esposa, avançando em direção a eles, com um olhar de terror. Você não pode ajudá-la! Ela exclamou, a frustração estampada no rosto. Saia, Henrique! Esse lugar é perigoso! Henrique se perguntou como ela havia chegado ali, mas o choque de vê-la interrompendo aquele momento tão crítico foi como um balde de água fria. Julia, eu preciso ajudar! Ele não conseguia desvencilhar o olhar de Alice, mas Julia estava entre eles, uma barreira de raiva e medo. Ajude quem? Julia gritou, a voz embargada. Esta mulher, ela não é o que você pensa. Você está se deixando levar por fantasias. As palavras dela reverberaram, e Henrique sentiu um frio na espinha. Alice está aqui, exato aqui, morrendo. E você está dizendo que não posso ajudá-la? O desespero tomou conta dele. Ele olhou de Alice para Julia, uma batalha interna queimando dentro dele. Eu vou contar a verdade. Julia se aproximou, e a multidão se silenciou, curiosa. Você não a conhece. Ela era uma criminosa. Fui eu quem a vi sendo presa anos atrás. Você estava tão focado na sua vida de luxo que não percebeu o que realmente aconteceu. A Alice que você conhece não existe mais. O impacto das palavras de Julia atingiu Henrique como uma faca. Alice, a mulher que o havia encantado com sua música, era uma criminosa? Cada memória, cada risada compartilhada com ela parecia esvanecer-se. Não podia ser verdade. Como? Como você sabe disso? Ele balbuciou, confuso, olhando para a mulher negra no chão. Alice! Ele gritou, a dor cortando sua voz. Isso pode ser verdade? Alice, ainda bem próxima da inconsciência, abriu os olhos e murmurou. Henrique, você não sabe. A fraqueza na voz dela o atingiu em cheio, e ele se despedaçou internamente. Eu fui forçado a fazer coisas que não queria. Não sou quem você pensa. Os olhos de Alice piscavam, e cada palavra parecia um fio de esperança se esvaindo. A multidão estava agitada, murmúrios e olhares de incredulidade ao redor deles. Henrique sentiu uma necessidade urgente de protegê-la. Mas as palavras de Julia, como veneno, se infiltraram em sua mente. E a dor aumentava. Eu me importo com você. Henrique gritou para Alice, mas a incerteza em seu coração o deixou paralisado. Eu sempre me importei. Mas Julia, isso é tão confuso. Tem mais! Tem muito mais! Julia disparou, sem se preocupar com a reação. Não apenas Alice, mas a cidade inteira pode estar em perigo. Aquelas memórias que vocês compartilham, você não sabe como aquele amor pode estar ligado à criminalidade que se arrasta por aqui. O que eles esperam de você, Henrique? O que o seu pai diria se soubesse? As palavras de Julia explodiram na mente de Henrique. O peso do que ele podia perder, não só Alice, mas também seu status, sua vida perfeita banhada em riquezas, fez uma tempestade girar em seu estômago. O murmúrio das pessoas ao redor crescia. Muitos apontavam, alguns sussurravam sobre a verdade que estavam prestes a descobrir. O desespero de Alice estava se misturando ao caos, enquanto ela tentava se levantar. Henrique, me ajude a me levantar. Precisamos falar. Você precisa saber. A verdade que está escondida é sobre nós, sobre seu pai, sua família. As palavras dela se afundaram numa confusão de gritos, e a pressão aumentava, como um relógio contando os instantes finais. Não! Eu não posso! Henrique sentiu o mundo desmoronar em torno dele. Enquanto o tempo parecia estancar, ele olhou para os dois lados, sua esposa e o amor perdido. Uma luz
e uma sombra. O que ele faria? A decisão que se aproximava da sua alma seria devastadora. E tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. O nó em sua garganta crescia. As verdades poderiam destruir tudo. As histórias, a confiança, a vida que ele construiu. E enquanto Alice caía no silêncio, a única coisa palpável era a escolha que ele teria que fazer. A música de Alice ainda ecoava em suas memórias, mas agora ela soava diferente, como um lamento que poderia unir ou destruir tudo ao seu redor. Enquanto o mundo girava em torno deles, Henrique se viu em um limbo entre a realidade e suas lembranças. A dor nos olhos de Alice e a tensão no rosto de Julia o confrontavam com o peso de tudo o que havia construído. Ele queria gritar, queria entender, mas o ar ao seu redor ficou denso de emoção. O que eu faço agora? Pensou angustiado. Henrique, você precisa acreditar em mim. Alice insistiu, sua voz quase um sussurro, enquanto tentava se levantar, apoiando-se em seus últimos resquícios de força. Eu sou inocente. Julia, por outro lado, mantinha uma postura defensiva. A expressão uma mistura de preocupação e raiva. Você não pode simplesmente acreditar no que ela diz. Olhe onde ela está! Nesse instante, a multidão parecia se mover como um organismo vivo, pulsando com murmúrios e olhares desconfiados. Pearson, um cara com quem Henrique havia crescido, gritou do fundo da multidão: Essa mulher não é digna da sua compaixão, Henrique. Dê-o fora daqui antes que seja tarde. Nesse momento crítico, uma sirene soou ao longe e a tensão no ar aumentou. O filme da vida de Henrique começou a rodar rapidamente na sua mente. Ele queria confiar em Alice, mas a realidade se moldava dentro dele, como uma tempestade prestes a se desfazer. A vida que eu construí, minha esposa, meus negócios, pensou, enquanto a confusão se transformava em desespero. Alice, com lágrimas escorrendo pelo rosto, retomou. Henrique não é o que você pensa. Você não sabe o envolvimento do seu pai com tudo isso. Ele me colocou nessa situação para me silenciar. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Meu pai? O que ele tem a ver com você? Ele quase gritou, a incredulidade tomando conta de sua voz. O pânico começou a se espalhar na multidão. Antes que qualquer um pudesse responder, um homem alto vestindo um terno escuro se aproximou, rompendo a atmosfera carregada. Ele tinha um olhar penetrante e a multidão silenciosamente o reconheceu. Era Miguel, o advogado da família Silva, o braço direito de Ricardo. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, ainda mantendo a postura formal. Alice precisa de ajuda. Ela não é quem você acha. Henrique falou, a voz dele tremendo. Mas Miguel olhou fixamente para Alice e um sorriso de desprezo surgiu em seu rosto. Você acha que ela é uma vítima? Você não sabe com quem está lidando. Num movimento rápido, Miguel sacou um celular e fez uma ligação. Está feito, estou a caminho, disse ele sem desviar os olhos de Alice, como se estivesse esperando algo. A multidão se agitou novamente. A tensão era palpável. Henrique começou a sentir um frio na espinha. O que você fez? Ele questionou, agora com a voz baixa, quase um sussurro. Quem está a caminho? Autoridades. Acabou, Henrique. Essa mulher vai pagar pelo que fez.
Miguel não disfarçou o prazer ao dizer essas palavras. Uma onda de desespero invadiu Henrique. Ele se virou para Alice, que agora parecia assustada, e a única certeza que tinha era que precisava salvá-la. Num ímpeto, ele se jogou entre Alice e a multidão, como se pudesse protegê-la de algum destino terrível. Não! Você não pode fazer isso! Mas, ao olhar para a expressão de Júlia, algo se quebrou dentro dele. Era óbvio que havia mais em jogo do que ele podia imaginar. Ok, isso estava se tornando maior do que ele esperava. E como se uma rede de segredos estivesse prestes a ser desfeita, as palavras de Júlia ecoaram novamente em sua mente. Você não sabe quem ela realmente é? Eu não sei nada, Henrique gritou, começando a perceber que as linhas entre amor e traição, entre confiança e ilusão, estavam se dissolvendo. Ele olhou para Alice, que se encolhia no chão, implorando com os olhos. A sirene se aproximava, mas o verdadeiro conflito estava se desenrolando diante dele. Então, antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu um grito agudo. E não era de Alice. Henrique! Era Vânia, sua irmã mais nova, correndo em direção a ele, com os olhos arregalados e uma expressão de pânico. O pai está vindo! Ele sabe sobre você e Alice! O coração de Henrique parou. E enquanto o que restava do seu mundo desmoronava, tudo fez sentido de uma forma horrível. Era uma trama profunda, envolvendo não apenas o amor que se pensava perdido, mas também uma rede de mentiras que poderia arrastar todos consigo. Henrique, a voz de Alice, agora era um sussurro desesperado, como se ela soubesse que o tempo estava se esgotando. A verdade está prestes a vir à tona. E quando a multidão silenciou, todos os olhares fixos, um novo tipo de presságio pairou no ar. A verdade que ele estava prestes a descobrir seria devastadora. O que ele escolheria entre Alice e sua família? Enquanto Miguel se aproximava, um novo terror se instalou em Henrique. A música da história deles poderia muito bem ser o prelúdio de uma tragédia. Henrique sentiu o tempo parar. Enquanto Alice, visivelmente debilitada, tentava se levantar, as palavras de Júlia ecoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. A confusão tomava conta dele. No entanto, algo mais estava prestes a acontecer. As sirenes ecoavam ao longe, se aproximando rapidamente. Henrique virou-se para Alice e, neste instante, a multidão se dispersou levemente, como se sentisse a tensão no ar. O rosto de Júlia se contorceu em uma mistura de medo e raiva, mas ainda assim, Henrique se obrigou a manter o foco em Alice. Os olhos dela estavam cheios de dor e, ao mesmo tempo, uma súplica. Henrique, não acredite nela! A verdade precisa ser contada! Mas antes que pudesse responder, um movimento brusco interrompeu tudo. Uma pessoa, vindo da multidão, empurrou-se para a frente. Era um homem robusto, sua presença exalava autoridade. Seu olhar penetrante parou em Henrique, como se o conhecesse. Henrique Silva! A voz do homem ecoou e todos os olhares se voltaram para ele. Você não deveria estar aqui! Henrique estreitou os olhos, tentando reconhecer aquele rosto. Quem era aquele homem? Mas logo sua percepção foi arrastada por uma nova onda de pânico. O que você quer de mim? Ele questionou. A súbita sensação de perigo o envolveu. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. O homem respondeu.
sua voz grave diminuindo o murmúrio da multidão. Sua vida não é o que parece. Ninguém se atreveu a respirar. Henrique deu um passo à frente, o coração batendo pesado no peito. O que você quer dizer com isso? Uma adrenalina percorreu seu corpo, misturando medo e curiosidade. Seu pai é parte de tudo isso, o homem continuou, e a multidão agiu como um organismo unido, se movendo para escutar melhor. Ele tem um segredo que poderia destruir sua família e tudo que você construiu. A voz de Alice murchou em um sussurro mudo, como quem reconheceu o homem. Ele sabe. O desespero em seu olhar se intensificou, e Henrique sentiu uma frieza atravessar seu corpo. Sim, Alice. E você também tem que saber, Henrique. O que seu pai fez. O homem hesitou como se estivesse ponderando o peso das palavras. Ele foi o responsável por colocar Alice em sua trajetória sombria. Ele a envolveu nisso tudo. Todas as suas decisões, os erros de seu passado, tudo foi uma armação. O chão parecia desmoronar sob os pés de Henrique. Seu pai? Como poderia acreditar em algo tão absurdo? Mas ao olhar nos olhos de Alice, ele sabia que havia algo mais. Algo que conectava ambos em uma teia de segredos. Isso não pode ser verdade! Gritou Júlia, seu rosto repleto de pânico. Não estou ouvindo isso. A multidão murmurava em descontentamento, a tensão elétrica pairando no ar. Olha, Henrique, eu não vim aqui para machucar você. Mas a verdade precisa vir à luz, o homem disse, com uma intensidade que puxava a atenção de todos. Se você não ouvir agora, você perderá mais do que pode imaginar. No fundo, Henrique sentiu sua resistência tremer. Nessa incerteza, uma frase se destacava em sua mente. O que é? Mais doloroso. Enfrentar a verdade ou viver na ignorância. E então, do nada, um grito cortou o ar. Henrique, não ouça esse homem! Era um tom desesperado, quase angustiante. A multidão se afastou um pouco e uma mulher se destacou, correndo em direção a ele. Ao se aproximar, ele reconheceu seu rosto. Era a Vânia, sua irmã mais nova. Vânia, o que você está fazendo aqui? Ele a viu tão tensa. Sua expressão era de pânico e resolução ao mesmo tempo. Você não entende. Ele está mentindo. Você precisa me proteger. Henrique ficou paralisado. A confusão aumentava. Uma tempestade de emoções na sua mente. O que você sabe, Vânia? Ele forçou a si mesmo a recuar. O olhar alternando entre a irmã e o homem que revelava os segredos mais obscuros. Como se a verdade estivesse prestes a despedaçar tudo ao seu redor. Ela respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, Henrique. Nossa família não é o que você pensa. Seu pai não é o homem bom que sempre acreditamos ser. Enquanto mergulhavam nesse novo abismo de revelações, a sirene ficou mais próxima e o caos ao redor parecia se espalhar como uma onda poderosa. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Quem era realmente seu pai? Uma verdade devastadora estava prestes a emergir e Henrique ainda não sabia se estava pronto para a tempestade que se aproximava. As palavras de Vânia pesaram no ar como um peso familiar, uma verdade que poderia mudar tudo. O que você vai fazer, Henrique? O eco da pergunta pairou em sua mente, enquanto a urgência do momento pressionava como um fardo esmagador. E enquanto tudo se desenrolava, a resposta ainda permanecia um mistério. Henrique sentia a pressão aumentar. As palavras de Vânia reverberavam em sua mente, quebrando o frágil equilíbrio que haja em sua vida.
Ele olhou para a multidão perplexa. A tensão era palpável. O que mais ele não sabia sobre sua família? O homem que dizia a verdade parecia não mentir. Henrique engoliu em seco. A sirene se aproximava e o ar estava denso de ansiedade. Henrique, por favor, acredite em mim! As lágrimas escorriam pelo rosto de Vânia e seus olhos pediam ajuda. Você não pode deixar que isso tudo caia nas suas costas. Não agora. Não quando a verdade está prestes a emergir. Ele estava prestes a questionar, quando um forte barulho cortou o ar. Um tiro, seguido de gritos e caos, fez a multidão recuar em temor. Todos se viraram para o som e Henrique sentiu o coração disparar. Alice caiu novamente, seu corpo desabando ao lado, enquanto as pessoas gritaram em pânico. Não! Henrique gritou, mas já era tarde. Ele se lançou em direção a ela. O caos ao seu redor se tornava nebuloso. A góspede chegou mais forte. A adrenalina percorria seu corpo como fogo. Fuja, Henrique! Júlia gritou, mas o aviso perdeu-se em meio ao alvoroço. Ele não poderia deixar Alice ali, não quando a vida dela estava em jogo. Perto dele, Miguel tinha uma expressão séria, enquanto tentava controlar a situação. Mas o som da sirene se aproximando e o tiro ecoando eram ensurdecedores. Henrique olhou para Alice, que estava caída. Um pânico insuportável tomou conta dele. Sentiu que tinha que agir. Alice estava pálida, quase sem vida. Ele se agachou ao lado dela, enquanto a multidão começava a se dispersar. Alice! Acorda! Por favor, seus lábios tremiam e o nó em sua garganta se apertava mais. As palavras não saíam. A urgência fazia tudo parecer um pesadelo. Vânia, ainda ao seu lado, tinha um olhar aterrorizado. Henrique, a verdade vai doer muito. Então, em um lampejo, uma sombra passou. Ele não percebeu o homem de terno escuro avançando em sua direção. Com uma expressão determinada. Era como se o destino estivesse prestes a revelar um segredo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Você não pode proteger essa mulher, o homem disse, seus olhos frios encontrando os de Henrique. Ela é a chave para tudo isso. A frase ficou ecoando na mente de Henrique, confusa e aterradora. Como assim? O que você sabe sobre ela? Henrique se levantou, o medo e a raiva misturados em seu olhar. Seu pai. Ele fez um pacto. E essa mulher, Alice, faz parte disso mais do que você imagina. O homem continuou, seu tom implacável. A multidão se calou e todos estavam atentos agora. Henrique se sentia se afundando em um mar de revelações. Não, isso não pode ser verdade, ele balbuciou, desejando que tudo o que soubesse fosse mero delírio. Alice não é assim! Mas então, o homem saiu da sombra e se iluminou sob as luzes da cidade. E o que Henrique viu fez seu coração parar. O rosto do homem tinha uma semelhança perturbadora com o dele. Sou seu irmão, Henrique, ele disse, e a confusão se transformou em choque absoluto. E você precisa saber quem somos realmente. As palavras despencaram no ar como um trovão. O passado que ele pensava conhecer desmoronava. E a verdade que se escondia por trás das mentiras começava a se revelar de forma devastadora. O que havia realmente acontecido com a família dele? A ligação com Alice? A cidade que ele julgava conhecer? Os ecos de uma vida perfeita estavam prestes a se transformar em fragmentos de uma verdade amarga. Não, isso não faz sentido! Henrique gritou.
Mas o olhar determinado do irmão refletia uma verdade inescapável. Você não tem ideia do que está acontecendo. Enquanto a sirene finalmente chegava, cortando o ar com um zumbido agudo, Henrique sentiu que estava à beira de descobrir algo, um segredo que poderia arrastar todos os envolvidos para um abismo. As revelações não eram apenas sobre Alice ou sua família. Era uma tempestade de dor que ele nunca esperou enfrentar, e ele estava no centro de tudo. O que mais o destino reservaria? A verdade estava se aproximando e a conexão chamava por decisões que ele jamais imaginou ter de tomar. Henrique sentiu o mundo desabar ao ouvir as palavras do homem que se dizia seu irmão. Como assim, meu irmão? A incredulidade transparecia em seu olhar, enquanto a sirene se aproximava, revestindo tudo em um clima de urgência. Aquilo era apenas um pesadelo, uma confusão aterrorizante. O homem avançou e a expressão determinada dele não deixava dúvidas. Ele estava ali para revelar a verdade. Você precisa entender, Henrique. Enquanto o nosso pai constrói seu império, outros estão sofrendo. E você está no centro disso tudo. Você não sabe do que está falando. Henrique gritou, a raiva crescendo. A multidão estava apoiada nas bordas, com rostos perplexos e murmúrios inquietantes. Cada instante se arrastava, enquanto ele lutava para processar a nova realidade. Calma, Henrique, ouça o que ele tem a dizer. Vânia tentou intervir, mas o difícil era manter o foco quando a adrenalina bombardeava seus sentidos. Eu não tenho tempo para essa conversa, Henrique respondeu, desesperado por compreensão. Mas o homem simplesmente não recuava. Escute, é perigoso! Você precisa saber que Alice é parte de tudo isso. E ela não é quem você pensa, ele disparou. E as palavras caíram como uma bomba no meio da confusão. O que isso significava? Seu coração disparou. Os olhos de Alice se iluminaram, misturando dor e compreensão. Henrique, escute ele! Eu não fiz o que pensam. Ela estava tão perto da verdade, mas o peso da realidade parecia empurrá-la ainda mais para baixo. Então, enquanto a tensão crescia, um grito no ar cortou a névoa de medo. Não podemos deixá-los! Era Júlia, ofegante, correndo em direção a eles com uma expressão de desespero que paralisou Henrique. Ela havia chegado de novo. É uma armadilha. Não é seguro. Júlia, saia da frente! Henrique berrou, mas ela parecia determinada. O que quer que você esteja pensando, não se envolva mais. Então algo inexplicável aconteceu. No momento em que a sirene se aproximava, um carro preto acelerou em direção à multidão. As pessoas gritaram e se afastaram em pânico. O veículo passou como um raio e, com um impacto brutal, colidiu com uma árvore bem na frente deles. O estrondo ecoou como um rugido e tudo ao redor ficou em silêncio por um breve momento. Henrique estava paralisado, seus sentidos em polvorosa. O que estava acontecendo? O carro se movia em direção a Alice, e nesse instante, o caos se transformou em uma série de reações rápidas. O homem que afirmava ser seu irmão se lançou na frente, e os olhos de Henrique se arregalaram. O que você está fazendo? Henrique gritou, mas foi tarde demais. O impacto foi ensurdecedor. O homem bateu com força e caiu, enquanto o carro seguia seu curso descontrolado. As pessoas gritaram de terror. Alice gritou, não! A imagem de tudo aquilo queimou em sua mente. E antes que pudesse entender, algo pegou Henrique de surpresa. Júlia correu até o homem caído, e a cena
tomou um novo rumo quando ela se virou. Ele é o culpado, disse Júlia, uma revelação horrenda atravessando o ar. Ele estava envolvido em tudo isso. Eu sabia o que ele era, mas não sabia que você estava aqui, Henrique. Os olhares de todos mudaram. Agora, as pessoas não sabiam em quem confiar. A multidão murmurava, confusa. A revelação mudava tudo. O homem que afirmava ser seu irmão não era o salvador que ele esperava, mas parte de uma trama escura. Como assim você sabia? Henrique perguntou, seu sangue correndo frio. As palavras queimaram como ácido em sua garganta. Ele olhou para Alice, que começava a desmoronar sob a pressão do que acabara de descobrir. Eu não podia fazer nada. Júlia se apressou em explicar, lágrimas nos olhos. Era mais forte do que eu. Nossa família está envolta em mentiras, mas você precisa entender que ele não pode ser de confiança. O homem se contorceu no chão, mas ainda assim, seus olhos encontraram os de Henrique. Antes que alguém pudesse se mover, sua boca se mexeu. Você não faz ideia, Henrique. Seu pai, ele... Mas ele não conseguiu terminar a frase. De repente, uma onda de policiais chegou, interrompendo o que havia sido um momento tão crítico. O clima pesava, e a confusão atingiu um novo patamar quando a realidade se tornou ainda mais sombria. As luzes do carro de polícia iluminavam a cena, e Henrique percebeu que eles estavam ali para prender alguém. Mas quem? O que mais estavam me espreitando na escuridão, enterrados sob mentiras? No meio da agitação, o verdadeiro impacto do momento começava a se instalar. As relações estavam se desfazendo, segredos estavam prestes a ser revelados, e a única certeza que restava era que tudo o que Henrique acreditava tinha sido alguma mentira, um jogo cruel de interesses. Em meio ao caos, Henrique sentiu o peso do céu desabar sobre ele. O que mais ele descobriria? O que seria da vida de Alice? E, mais importante, em quem ele poderia confiar? O mistério que invadia sua vida estava apenas começando. Henrique sentiu o mundo desabar ao ouvir as palavras do homem que se dizia seu irmão. Como assim, meu irmão? A incredulidade transparecia em seu olhar, enquanto a sirene se aproximava, revestindo tudo um clima de urgência. Aquilo era apenas um pesadelo. Uma confusão aterrorizante. O homem avançou e a expressão determinada dele não deixava dúvidas. Você precisa entender, Henrique. Enquanto nosso pai constrói seu império, outros estão sofrendo e você está no centro disso tudo. Você não sabe do que está falando. Henrique gritou, a raiva crescendo. A multidão estava apoiada nas bordas, com rostos perplexos e murmúrios inquietantes. Cada instante se arrastava, enquanto ele lutava para processar a nova realidade. Calma! Henrique! Ouça o que ele tem a dizer! Vânia tentou intervir, mas o difícil era manter o foco quando a adrenalina bombardeava seus sentidos. Eu não tenho tempo para essa conversa. Henrique respondeu, desesperado por compreensão, mas o homem simplesmente não recuava. Escute, é perigoso. Você precisa saber que Alice é parte de tudo isso. E ela não é quem você pensa. Ele disparou e as palavras caíram como uma bomba no meio da confusão. O que isso significava? Seu coração disparou. Os olhos de Alice se iluminaram, misturando dor e compreensão. Henrique, escute ele. Eu não fiz o que pensam. Ela estava tão perto da verdade, mas o peso da realidade parecia empurrá-la ainda mais para baixo. Então, enquanto a tensão crescia, um grito no ar cortou a névoa de medo. Não podemos deixá-los! Era Júlia,
ofegante, correndo em direção a eles com uma expressão de desespero que paralisou Henrique. Ela havia chegado de novo. É uma armadilha. Não é seguro. Júlia, saia da frente! Henrique berrou. Mas ela parecia determinada. O que quer que você esteja pensando? Não se envolva mais. Então, algo inexplicável aconteceu. No momento em que a sirene se aproximava, um carro preto acelerou em direção à multidão. As pessoas gritaram e se afastaram em pânico. O veículo passou com um raio e, com um impacto brutal, colidiu com a árvore bem na frente deles. O estrondo ecoou como um rugido e tudo ao redor ficou em silêncio por um breve momento. Henrique estava paralisado, seus sentidos em polvorosa. O que estava acontecendo? O carro se movia em direção a Alice. E nesse instante, o caos se transformou em uma série de reações rápidas. O homem que afirmava ser seu irmão se lançou na frente e os olhos de Henrique se arregalaram. O que você está fazendo? Henrique gritou, mas foi tarde demais. O impacto foi ensurdecedor. O homem bateu com força e caiu, enquanto o carro seguia seu curso descontrolado. As pessoas gritaram de terror. Alice gritou, não! A imagem de tudo aquilo queimou em sua mente. E antes que pudesse entender, algo pegou Henrique de surpresa. Júlia correu até o homem caído. E a cena tomou um novo rumo quando ela se virou. Ele é o culpado! Disse Júlia, uma revelação horrenda atravessando o ar. Ele estava envolvido em tudo isso. Eu sabia o que ele era, mas não sabia que você estava aqui, Henrique. Os olhares de todos mudaram. Agora as pessoas não sabiam em quem confiar. A multidão murmurava, confusa. A revelação mudava tudo. O homem que afirmava ser seu irmão não era o salvador que ele esperava, mas parte de uma trama escura. Como assim você sabia? Henrique perguntou, seu sangue correndo frio. As palavras queimaram como ácido em sua garganta. Ele olhou para Alice, que começava a desmoronar sob a pressão do que acabara de descobrir. Eu não podia fazer nada. Júlia se apressou em explicar, lágrimas nos olhos. Era mais forte do que eu. Nossa família está envolta em mentiras. Mas você precisa entender que ele não pode ser de confiança. O homem se contorceu no chão, mas ainda assim seus olhos encontraram os de Henrique. Antes que alguém pudesse se mover, sua boca se mexeu. Você não faz ideia, Henrique. Seu pai, ele... Mas ele não conseguiu terminar a frase. De repente, uma onda de policiais chegou, interrompendo o que havia sido um momento tão crítico. O clima pesava. E a confusão atingiu um novo patamar quando a realidade se tornou ainda mais sombria. As luzes do carro de polícia iluminavam a cena. E Henrique percebeu que eles estavam ali para prender alguém. Mas quem? O que mais estavam espreitando na escuridão? Enterrados sob mentiras. No meio da agitação, o verdadeiro impacto do momento começava a se instalar. As relações estavam se desfazendo, segredos estavam prestes a ser revelados. E a única certeza que restava era que tudo o que Henrique acreditava tinha sido alguma mentira, um jogo cruel de interesses. Em meio ao caos, Henrique sentiu o peso do céu desabar sobre ele. O que mais ele descobriria? O que seria da vida de Alice? E mais importante, em quem ele poderia confiar? O mistério que invadia sua vida estava apenas começando. Enquanto a sirene cortava o ar, tirando todos da confusão,
Henrique sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele olhou para a expressão de dor do homem que dizia ser seu irmão, e em um instante de clareza, tudo pareceu se alinhar. Mas o que ele ainda não sabia, o que estava prestes a vir à tona, mudaria tudo. A cena era caótica. As pessoas cercavam o homem caído, murmurando em pânico. Vânia gritou para que se afastassem, mas era como se ninguém ouvisse. Henrique sentiu seu coração disparar. A multidão estava confusa, mas ele não podia deixar a dúvida se instalar. O que aconteceu com o carro? Por que aquele homem se jogou na frente de Alice? Então o homem se virou, ofegante, e disse: Henrique, precisamos ir. Agora! Sua voz estava baixa e carregada de urgência. Ele tentava se levantar, mas os ferimentos pareciam mais graves do que se esperava. Henrique se aproximou rapidamente, sentindo uma linha tênue se rompendo entre ele e a verdade. Mas a tensão aumentou de repente, e em um momento, tudo parou. Um grupo de homens de preto surgiu do nada, saindo de um veículo que havia estacionado nas proximidades. Eles se moviam com precisão, cercando o local e claramente como uma missão em mente. Henrique assistiu, paralisado, enquanto um deles avançava em direção ao homem caído. Senhor Silva! O agressor gritou. E o reconhecimento passou pela multidão como um tiro. As pessoas começaram a sussurrar e olhar com incerteza. Não! Não o toque! Henrique se apegaram à possibilidade de salvar seu irmão, mas o homem de preto simplesmente ignorou o grito de Henrique. Ele se abaixou, pegou o homem pelo colarinho e o ergueu, como se ele não pesasse nada. Você sabe que está em apuros, não sabe? O agressor disse com uma frieza que fez os calafrios percorrerem a espinha de Henrique. Mas à medida que essa realidade se desenrolava, uma sensação mórbida começou a crescer. Você não pode levá-lo, Henrique gritou. Mas a cena já havia tomado um rumo que parecia além do seu controle. É tarde demais, o homem de preto respondeu. E então, em um movimento abrupto, ele levantou uma arma e apontou na direção do homem caído. Um grito entalou na garganta de Henrique, mas quando alguém gritou a palavra ação, o que aconteceu a seguir fez seu mundo desabar. No! Espera! Vânia gritou, mas com um disparo estrondoso. Todos os olhares se voltaram para o chão. O homem caído não estava mais se contorcendo. O eco interrompeu a urgência do momento, e Henrique sentiu um desespero ceder lugar à incredulidade. Ele não acreditava no que estava vendo. José, seu irmão, se sacudiu, e Henrique não teve certeza se suas orações tinham sido respondidas ou se o sofrimento estava apenas começando. O homem de preto riu sardonicamente. Um riso que rasgou a tensão. E então algo mais aconteceu. As luzes brilhantes da polícia se acenderam, mas não eram apenas sirenes e luzes neon. Era algo mais alarmante. Uma figura maior surgiu das sombras. Ricardo, seu pai. A presença dele irradiava uma opressão tão densa que Henrique mal podia suportar. Ele estava ali, como o espectro da opressão familiar que sempre o cercou. E a cidade pareceu abrir um abismo entre ele e todos que conhecia. A verdade emergia, mais intricada ainda. Você não vai conseguir escapar do que fez, Ricardo gritou, com uma fervura que gelou o sangue de Henrique. As palavras cortaram como uma faca, cravando em seu peito. E Henrique olhou para Alice, que agora estava imóvel, enquanto a compreensão pesava sobre ele
como um manto de desespero. Ela podia ser inocente? Mas e se não? Um nó se formou em sua garganta à medida que a multidão recuava. Com um último olhar, o homem que caíra no chão olhou. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria a narrativa de sua vida para sempre. Um segredo, uma verdade que poderia destronar tudo o que conhecia sobre amor, família e até mesmo sobre si mesmo. E quando tudo se acalmou, Henrique percebeu que a única certeza que tinha era a pergunta: o que mais estava escondido nas sombras da sua vida? Henrique sentiu a adrenalina pulsar em suas veias quando as sirenes escandalizaram o ambiente. O homem que se dizia seu irmão, ainda se contorcendo no chão, tinha conseguido acordar um eco do passado que ele nunca imaginara. Mas a cena parecia um pesadelo. Isso não pode estar acontecendo, pensou, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. As pessoas começaram a murmurar e os olhares se cruzavam em busca de respostas. A verdade estava perto, mas tão distante. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Aquela figura familiar que se arrastava à sua frente, simbólica do que ele poderia ter perdido. Ele olhou para Alice, cujos olhos refletiam um desespero profundo. Henrique, não me deixe, ela sussurrou, a voz fraquejando. Ele sentiu um nó na garganta, mas a sensação de impotência transbordava. Fique calma! Ele se virou bruscamente para o homem que se dizia irmão. Quem você realmente é? Uma mistura de raiva e dor enchia o ar pesado. E a multidão ao redor murmurejava, cada um absorvendo o momento à sua maneira. Você tem que acreditar em mim! O homem segurou a costela, tentando respirar. O que vem pela frente? Seu pai tem segredos que podem arruinar tudo. O coração de Henrique disparou, um medo súbito brotando ao pensar na possibilidade de que a vida que construiu estivesse prestes a desmoronar. Mas a realidade não o deixava. E a sirene agora soava insistentemente. Um passo furioso de Júlia o trouxe de volta à realidade. Você precisa ir embora, Henrique. Agora! Ela lançava olhares apavorados para a cena que se desenrolava. O homem de terno, ainda com a arma em mãos, estava prestes a fazer algo que poderia mudar tudo. Não! Você não pode me impedir! Gritou Henrique, sentindo-se dividido entre o amor e o desejo de proteger Alice e a urgência da situação. As luzes da polícia iluminavam o rosto de Ricardo e a verdade chegava em um turbilhão. Ele era a fonte de todos os segredos. Henrique, ouça! Ricardo bradou, mas o tom de voz estava quase perdido no frenesi do momento. A multidão se agitou e o homem caído fez um último esforço para se levantar. Ela é a chave. Você tem que acreditar, ele gritou desesperado. Aquela era a última chance de revelar a verdade sobre tudo. E então, uma onda de luz, uma imagem se formou na mente de Henrique. As memórias, as Ferreira, como tudo se interligava. E quando tudo parecia perdido, Alice gritou: Henrique, eu sou inocente. A vida que você conhece, as mentiras. Seu pai está mentindo. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. A confusão era palpável. Você está dizendo que meu pai... Henrique ficou em choque. Essa revelação mudaria tudo. O passado, a vida de Alice. Tudo começava a fazer sentido. Ele manipulou você. Manipula todos. A verdade está escondida e eu sou a única que sabe. As lágrimas escorriam pelo rosto de Alice e Henrique sentiu uma mistura de amor e dor. No último instante,
com todos os olhos fixos. Henrique tomou uma decisão. Ele se aproximou de Alice, segurou suas mãos e declarou: "Não vamos deixar que nos separem novamente." A força do momento poderia mudar suas vidas. O fardo começava a dissipar. E enquanto a realidade começava a ser desvelada, Henrique soube que o primeiro passo era confrontar seu pai e todos os jogos que ele tinha manipulado por tanto tempo. E assim começa uma nova jornada. Henrique olhou para a câmera como se pudesse ver você, leitor. A tensão crescendo no ar. Este é o momento em que você precisa se unir a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque o que vem a seguir irá surpreender você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossos enredos incríveis continuem. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam acompanhar essa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs conhecem a importância de apoiar o canal.